Olá pessoal, aqui é o Wellington do produtividademáxima.com. Estamos iniciando agora o nosso curso grátis de finanças pessoais aqui no nosso canal. Esse é um projeto novo que eu espero continuar com vocês ao longo de 4 meses, em que nós devemos ter vídeos praticamente todos os dias falando sobre esse assunto. E ele visa ajudar as pessoas que não têm conhecimento nenhum a aprender bastante sobre como funciona o mercado financeiro, como funcionam as finanças no mundo corporativo e, claro, como você pode ajustar, o seu conhecimento, melhorar o seu conhecimento para cuidar do seu patrimônio e conseguir conquistar um sucesso financeiro ao longo da sua vida, certo? Aplicabilidade para pessoas de todas as idades. Nós vamos ter uma abordagem muito simples, bem didática mesmo, com o intuito de ajudar as pessoas, inclusive que têm mais dificuldade em lidar com essas informações, a realmente compreender. E eu deixo já o espaço aberto para você colocar os seus comentários aí no vídeo, deixar as suas dúvidas para que a gente possa sanar em vídeos posteriores. O material vai ser extenso, vão ser 99 vídeos, então você já imagina que não é pouco conteúdo, né? A gente deve distribuir isso ao longo de 4 meses, 4 ou 5 meses no máximo. E uma sugestão que eu dou para vocês já nesse primeiro momento é que se você está pensando em adquirir algum curso nesse tema, espera mais um pouco, acompanha com a gente aqui, não gaste o seu dinheiro agora, eventualmente comprando algum curso dessa natureza. Tá? Eu não pretendo vender um curso de finanças pessoais posterior depois disso, então eu vou passar o conteúdo, da forma mais didática possível aqui, sem o intuito de no final lhe vender um curso de finanças pessoais. Tá? E, eventualmente, se a gente for ensinar outro assunto, claro, aqui como eu vendo, por exemplo, meu curso de gestão de processos, de gestoria interna, são outros temas, não estão vinculados a esse. E se nós formos falar sobre finanças, vai ser nível corporativo, que é algo mais vinculado com o que eu entendo que faz sentido você ter uma cobrança, e não com isso que deveria ser uma matéria que eu entendo que deveria inclusive estar no currículo das escolas. Nós somos muito mal educados no sentido financeiro. Nós, no Brasil, de forma geral, não recebemos nenhuma instrução ao longo da vida nesse sentido, e existem alguns problemas aqui que isso gera para as pessoas em geral, como endividamento, as pessoas não conseguem lidar com reveses financeiros e assim por diante. E nós vemos que muito sofrimento que as pessoas passam na vida é realmente oriundo de elas não conseguirem gerenciar bem os seus recursos financeiros. Considerando isso e um outro fator que eu vou falar agora para vocês, eu resolvi fazer esse treinamento de forma gratuita, então não vou cobrar nada. Eu espero que vocês gostem, Se você gostar disso, por favor, deixa o seu like aí, envia para os seus amigos para dar relevância para o conteúdo, Óbvio que isso motiva a produzir cada vez mais conteúdo para vocês, Quando você deixa a sua expressão de afeto, de interesse pelo conteúdo que a gente faz, isso é uma forma de realmente nos ajudar a permanecer aqui todos os dias trazendo conteúdo, sempre para vocês, tá bom? E óbvio, esse não vai ser o único material que nós vamos trazer, vamos continuar com os conteúdos que nós já trazemos, também com o nosso boletim diário, das notícias, em especial agora com o tema do Covid-19, a gente está ainda mantendo esse conteúdo, nós pretendemos manter até o final da pandemia, mesmo que tenha e um volume menor de interesse das pessoas sobre esse assunto, é importante se nós monitorarmos, então isso não vai deixar de ser feito. E claro, também os nossos tutoriais e outros materiais que tem aqui no nosso canal. Então se você não é inscrito no canal ainda, por favor se inscreva, você nos ajuda também bastante dessa maneira a alcançar mais pessoas, tá bom? Então, sem protelar demais, para ter uma ideia do que nós vamos falar nesse curso, primeira coisa, eu quero deixar destacada aquela frase que está ali no topo do nosso slide, O dinheiro não aceita desaforo, Essa frase tem vertentes diferentes pelo país, Mas essa é a mais popular. E realmente, pessoal, o dinheiro não aceita desaforo, tá? Se você gerenciar mal o seu dinheiro, ele vai fugir da sua mão e você não vai nem sentir que ele passou pela sua mão. Então toma muito cuidado com como você vai cuidar do seu dinheiro. A gente falar um pouquinho sobre isso, dando dicas de como você pode, obviamente, gerenciar melhor o seu recurso financeiro e não lhe garantindo que você, ao fazer um investimento XYZ, você vai ter retornos milionários ou algo do gênero, como você vê por aí, que isso é um ponto bem delicado e perigoso, certo? Então, se você deseja crescer com inteligência e cautela, você pode nos acompanhar aqui, Algumas dicas já de cara, Tenha paciência para aprender, porque oportunidades vão surgir sempre, Algumas pessoas dão aquela ideia que você nunca vai ter aquela oportunidade de novo, você tem que fazer um negócio agora, ou não vai acontecer de novo. Esqueça isso, que isso muitas vezes, não vou dizer que sempre, mas muitas vezes é golpe, tá? Então, esquece essa ideia de que você tem que fazer porque tem que fazer naquele momento, porque se você for sempre se guiar por isso na sua vida, é óbvio que você tem que ponderar, porque em algum momento isso pode ser verdade, Mas você tem que ponderar com muita cautela, porque muitas vezes não é verdade. Aquela oportunidade ela não é única. Quando alguém vai te vender alguma coisa,
Quando alguém quer captar o seu recurso financeiro, eles tentam muito criar esse senso de urgência. Então tome cuidado com isso, isso é uma técnica de venda. Preste muita atenção para você não ser enganado. Se alguém está te oferecendo um recurso, um retorno financeiro absurdo no investimento com um esforço barato, realmente ao você investir tipo R$ 1.000 e ganhar R$ 10.000 sem fazer nada, entendeu? Esse tipo de coisa não existe, gente. Isso é golpe, tá? Então esquece esse tipo de coisa, já foge de longe. Dinheiro exige trabalho, exige patrimônio, exige realmente você construir isso com o tempo, tá? Tem três fatores que é realmente uma tríade que você tem que sempre ter em mente, certo? O capital em si, né, que você vai ter, que você já tem, que eventualmente você vai querer ter mais. Se você não tem nada agora que é zero, você vai ter que começar a construir esse capital. O trabalho que você vai fazer para conseguir juntar esse capital e, obviamente, o tempo que vai demorar para esse capital se replicar, né, justamente nos investimentos mais adequados que você vier a fazer. Então, tenha muita cautela, não acredite em promessas vazias, que isso não vai te levar a canto nenhum. Muita gente ainda cai nisso e perde rios de dinheiro. Talvez você até conheça alguém numa situação dessa. Não recomendo de jeito nenhum fazer uma besteira dessa. Então não faça loucuras, né? Conheça os riscos antecipadamente. E depois você vai tomar sua decisão com muita sabedoria, porque só quem entende a sua situação é você. Você não pode delegar a responsabilidade pelas decisões financeiras da sua vida para outras pessoas. Então, por mais que você aprenda em um canal X de finanças, aqui mesmo comigo, ou com um amigo seu, com um familiar, com um parceiro de negócios seus, não aceite simplesmente tudo que a pessoa fala, porque quem realmente entende a sua situação é você. Se você não conseguir analisar a sua situação, você vai estar num cenário muito difícil. Você tem que aprender a analisar a sua situação e entender ela com muita propriedade para a partir daí tomar boas decisões. Se você não fizer isso, você pode sim enfiar os pés pelas mãos e, meu amigo, não vai ser nem um pouco legal se isso acontecer, ok? Então, os três pilares aqui para você ter uma ideia de que a gente vai tratar nesse curso, né? Você tem que aprender com paciência, não se preocupa, você não vai ficar rico da noite para o dia. A gente não trabalha aqui com sorte, com aposta, com nada desse gênero, certo? Isso é uma coisa que eu particularmente não sigo, eu não acredito, não concordo com isso. Então, a gente sempre estimula o trabalho, a dedicação e disciplina. Assim você consegue algo na sua vida, tá? Os outros meios, se você busca isso, definitivamente isso aqui não é um conteúdo para você. Eu acho que não faz sentido você permanecer assistindo o vídeo já agora. Você já pode ir embora, que não vai te ajudar em muita coisa, tá? A gente não vai falar sobre sorte aqui. E nem sobre como ficar rico do dia para a noite, que isso não acontece, tá bom? A não ser, obviamente, de formas desonestas, e eu não vou ensinar isso aqui porque realmente não me interessa e, obviamente, é errado, não tem nem o que falar, né? Você deve conhecer os riscos, além de aprender com paciência, conhecer os riscos envolvidos nos investimentos, em como você pode gerenciar bem seu patrimônio e claramente aplicar o seu dinheiro com muita sabedoria, tá? Se você se apoderar das suas finanças ao longo desses três módulos, né, você vai conseguir fazer muita coisa realmente com o que você tem. No módulo essencial, que vai ser o primeiro aí, que vai ter o maior volume de aulas, a ideia é tirar você aí do zero, tanto o zero de conhecimento como o zero de dinheiro, caso você esteja em zero, né? Dar algumas dicas de como você pode aumentar esse recurso, você sair do zero, até você se tornar um investidor conservador em renda fixa, tá? Eu não vou estimular ninguém a investir aqui em renda variável, certo? Não vou estimular de forma alguma. Agora, no módulo avançado, a gente vai explicar um pouco sobre renda variável, os riscos e como funciona o mercado financeiro. Nós vamos explicar, mas ainda assim não é um incentivo, porque na renda variável você também pode perder dinheiro. E eu não vou ensinar caminhos aqui, não vou incentivar caminhos para você perder dinheiro, mas sim vou dizer como funciona. E quem quiser correr esse risco, aí óbvio pode ficar à vontade, né, para aprender mais sobre o assunto e eventualmente no futuro vir investir, mas com muita cautela. Não pense que você agora do dia para a noite pode ir ali na bolsa de valores comprar uma ação com certeza que amanhã ela vai valorizar 1%, ou que daqui a um mês ela vai estar 3, 4, 5 ou 10% acima do que ela está agora. Não funciona assim, certo? É algo extremamente volátil, exige um conhecimento técnico profundo, e se você não tem isso, você vai sofrer perdas financeiras com muita possibilidade de realmente isso acontecer. Há a possibilidade de ganhar dinheiro na bolsa, como há a possibilidade de ganhar dinheiro em um jogo, se você não tem conhecimento de como ela funciona. Então, primeiro você tem que entender para que se não seja como uma espécie de jogo de cartas, certo? Então, você não vai para a bolsa apostando, né? Quem faz isso está indo para perder dinheiro, ok? E por último, nesse modo que a gente classificou como Elite, a gente vai falar sobre como funcionam as grandes transações corporativas, algo realmente num nível bem mais elevado, bem mais complexo, certo? A gente vai falar sobre
private equity, venture capital, entre outros tipos de coisas que você dificilmente vai ouvir falar em cursos de finanças pessoais, até porque não é finanças pessoal, já está entrando no nível corporativo, certo? Mas para investidores que possuem, né, pessoas que possuem um patrimônio bem mais elevado, pode sim ser um tema interessante para elas aprenderem mais, e esse pode ser um mercado realmente interessante para elas virem a aplicar em algum momento na vida, tá bom? E claro, né, que você pode também se tornar uma pessoa com um patrimônio muito grande ao longo do tempo. Vai depender muito de como você vai gerenciar seus recursos. Esse é um slide introdutório e nós vamos começar com um slide de conteúdo agora, certo? Falando sobre uma pergunta muito interessante, que é por que há tantas pessoas falando sobre dinheiro na internet, certo? O fato é que todo dia você deve estar vendo alguma propaganda chegando aí no YouTube quando está assistindo o vídeo, né? Tem blog constantemente sobre o assunto, vários jornais sobre o tema, né? Mas principalmente no YouTube a gente vê muito conteúdo sobre isso. Pessoas que falam constantemente sobre como ganhar dinheiro, muitas com promessas mirabolantes, né? Pessoas que visivelmente não têm conhecimento nenhum, não têm formação na área, não têm experiência nesse assunto. Muitas pessoas dessas não têm sequer sucesso financeiro mesmo, que eventualmente, né, a pessoa pode não ter formação na área, não ter um patrimônio absurdo, né? E ainda assim ela tem alguma espécie de sucesso financeiro, né? Ter ali algum recurso para si, mas algumas pessoas que visivelmente elas não têm um patrimônio mesmo construído e elas tentam ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro com aquilo que elas não conseguiram fazer. Então assim, é meio estranho, no mínimo isso, né? É visível que algumas pessoas não têm experiência nenhuma em gestão de patrimônio próprio e tentam ensinar isso para você, né? Ou seja, por que é que tem pessoas fazendo isso na internet? Porque esta é uma forma de ganhar dinheiro, tá? E não é uma forma desonesta de ganhar dinheiro. Algumas pessoas desonestas fazem isso. Ensinar é uma forma de trabalho, certo? É uma forma de educar pessoas. E educação é um tipo de trabalho, tá bom? Então, ao passar conhecimento, quem transmite informações, quem transmite conhecimento, tem direito de ganhar sim dinheiro com isso. Não é nada desonesto fazer esse trabalho, ok? Agora, a forma como vai ser feito e o que vai ser dito, aí sim pode ter um cunho desonesto ou não. Então, há muitas pessoas falando sobre esse assunto porque se tornou um boom no mercado digital tocar nesse tema, certo? Existem formas de ganhar dinheiro na internet. Eu não vou falar sobre esse assunto aqui, porque você já deve ter ouvido demais tocar nesse assunto, né? Sobre infoprodutos, sobre publicidade online e assim por diante. Mas, infelizmente, né, algumas pessoas lá 3, 4 anos atrás falavam disso com muita constância, né, até que esse mercado saturou bastante da questão do como você ganhar dinheiro com a internet, etc. Né? Constantemente tinha propaganda sobre isso, apesar de que ainda tem reduzido bastante. Né? E o novo boom nos últimos 2 anos foi realmente o assunto de finanças. Né? Então surgiu muito mercado nesse segmento por uma série de mudanças que tem acontecido no mercado financeiro, de uma forma geral, de facilidades realmente para você captar, para você fazer aplicações, na verdade, né? Grandes bancos abrindo plataformas digitais que permitem você investir em aplicações, né, que até pouco tempo atrás eram restritas para pessoas que tinham capital muito alto, com taxas muito melhores do que se existia no passado, né? E assim, houve realmente uma migração desse potencial de investidor, né? Você não está mais falando só de pessoas que têm patrimônios acima de 100 mil, 200, 300 mil reais, né? Eu lembro que uma época eu quis fazer um CDB em um grande banco, há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, e eu não tinha dinheiro suficiente porque o banco exigia de mim no mínimo 50 mil reais para fazer uma aplicação, na verdade, em LCI. E naquela ocasião eu não tinha esse dinheiro, realmente passava longe da minha realidade ter esse recurso naquela época. Eu não queria fazer um pequeno investimento, acho que em algo como 2, 3 mil reais, e não consegui. Né? Então fiquei entre poupança e CDB naquela época. Né? E o CDB era uma porcaria em banco grande, né? Rendia quase nada mesmo, era algo como 80% do CDI. Né? Então você imagina o quanto ridículo isso é para quem já tem um pouquinho de entendimento, a gente vai falar sobre isso lá na frente, né? Você entende o quanto ridículo isso era. Né? Então houve realmente uma mudança muito grande. Hoje você com R$ 1.000 consegue fazer uma aplicação que em alguns casos pode ter um rendimento de até 12% ao ano. Hoje em renda fixa, certo? Agora com prazos muito longos, esse é um assunto que a gente vai falar lá na frente, liquidez do investimento. Então tem que ter cautela até nesses pontos também, certo? A gente vai falar sobre isso com mais cuidado adiante. Então por que tem muitas pessoas falando sobre internet, sobre isso na internet, sobre dinheiro? É porque realmente dá uma possibilidade real de ganhar dinheiro. Algumas pessoas querem vender cursos sobre esse assunto, e aí algumas fazem promessas bem estranhas, né? E nesse sentido, a gente já pode dizer que
você deve tomar cuidado com isso, né? Por uma razão muito especial, porque o que você escuta pode impactar diretamente a gestão do seu dinheiro. Se você está escutando aquilo que uma pessoa falando e você acha interessante, né? A pessoa começa realmente a conseguir convencer você sobre a forma de agir quanto aos seus recursos financeiros, você que vai acabar tomando decisões ou voluntariamente ou até de maneira subconsciente, né? Utilizando, fazendo compras, fazendo investimentos, seguindo recomendações de outras pessoas. Então, você tem que tomar cuidado com o que você escuta, certo? Tem pessoas, inclusive, bem intencionadas, que eu já vi, assim, pelo menos parecem ser bem intencionadas, né? Mas que não dão recomendações realmente muito técnicas. E isso tem que ser visto com muito cuidado, tá bom? Tem um tema muito simples que eu vou abordar aqui em vídeos posteriores, né? Sobre, por exemplo, em compra de imóveis, né? Sobre investimento em imóveis, sobre financiamento de imóveis. Eu já vi várias coisas faladas sobre esse assunto, né? Várias coisas foram comentadas sobre esse assunto, que sinceramente passa longe de ser a melhor recomendação. Até mesmo na maneira de você amortizar uma parcela, tem uma série de regrinhas que, se você não compreender, você vai perder dinheiro, né? Então, assim, eu vou fazer um vídeo depois fora aqui do curso, então, como um conteúdo extra, falando sobre isso. Eu fiz uma planilha na época tocando nesse tema, com uma simulação de financiamento imobiliário, né? E, tipo, isso é algo que vai fazer muita diferença na sua vida se você souber fazer com cuidado. Então, recomendo que você continue aqui com a gente aprendendo, né? E, claro, busque aprofundar ainda mais seu conhecimento sobre esse assunto, para que você não venha e cair numa armadilha, né? E fazer recomendações não erradas, porque há pessoas desonestas que enganam muitas pessoas neste meio. Existem aí aquelas promessas de pirâmides financeiras, né? Os negócios que parecem marketing multinível e não necessariamente é um marketing multinível, é só uma forma de extorquir você. E há pessoas que perdem centenas de milhares de reais com isso, gente. É um negócio absurdo, assim. Há pessoas que vendem carro, vendem casa para comprar um projeto que é simplesmente uma espécie de materialização da ambição da pessoa, né? Sem nenhum fundamento. E com isso elas acabam amargando prejuízos que não têm tamanho. Recentemente eu vi uma reportagem sobre esse assunto, né? Até foi um dos temas que me fez vir tocar nesse tema já agora de finanças pessoais, porque eu estava preparando esse conteúdo há algum tempo, queria deixar um pouco mais para frente, que minha rotina está muito pesada, mas quando eu vi esse assunto eu disse, tem realmente uma necessidade grande das pessoas ouvirem sobre isso, há muito público interessado sobre esse assunto e eu realmente quero levar essa mensagem adiante para esse público que está buscando, porque tem pessoas nesse momento agora que querem consumir um conteúdo isento, né? Porque, por exemplo, eu não tenho apoio de nenhum banco, instituição financeira, etc. Então, eu vou falar para vocês do que eu faço na minha vida sem ter investimento de ninguém me bancando para falar isso daqui, né? Então, eu vou falar para vocês do que eu sei tecnicamente, do que eu vivi também ao longo desses anos que eu trabalho aí, né? Também como investidor, né? Por assim dizer, né? Afinal de contas, entre as atividades que eu realizo, eu tenho meus próprios investimentos e gerencio eles com muito cuidado. Além disso, algumas pessoas sem nenhum entendimento tratam o mercado como um jogo e você pode ser o perdedor. Como eu falei agora há pouco, né? Isso não é uma aposta. Eu vejo pessoas que, tipo, acabaram de sair da adolescência, né? Falando que querem investir na bolsa porque viram um youtuber falando sobre esse assunto. Gente, esse negócio não é assim, certo? Isso é muito mais complicado do que parece. Não é só um desenho bonitinho que você vê ali no home broker, né? Aí você vê aquele gráfico, os candles lá no gráfico e você fica, então o próximo movimento vai ser subir, né? Ele caiu agora e vai subir em seguida, então ele está numa subida constante, ele vai continuar assim, né? Eu vou dar aqui uma ordem stop loss, um stop gain, em tantos reais. E tipo, não é assim que funciona, não é tão simples assim que funciona a bolsa, certo? Então tem que tomar muito cuidado mesmo quando você vai pensar em pôr dinheiro nisso, que você pode perder. E você está falando de uma parte ínfima do seu patrimônio que você quer aprender usando o seu dinheiro, tudo bem, aí é uma opção sua, né? Digamos que você tem um patrimônio de R$ 1 milhão, você quer gastar R$ 1.000 para aprender a investir na bolsa, isso não vai fazer uma grande diferença na sua vida, certo? Agora, se você pega um valor representativo e coloca em risco na renda variável, é outra história completamente diferente. É por isso que você tem que tomar cuidado, certo? Tomar muito, muito cuidado mesmo. Não é um jogo, certo? Até porque você tem que lembrar algo, né, que há muito tempo atrás lá no blog da Produtividade Máxima, nós fizemos um post, né? Acho que foi um dos primeiros posts que eu fiz, que era vida produtiva, o que, por que e como, né? E lá eu falo sobre uma variável bem interessante, né, que é o TSD.
né, que é o tempo, saúde e dinheiro, né, são fatores muito importantes. Quando a gente fala sobre dinheiro, dinheiro é um pedaço da sua vida que se materializou ali, certo? O que é que eu quero dizer com isso? Se você é um trabalhador assim como eu, você vende parte do seu tempo para ganhar dinheiro. Então você passa o dia no seu emprego, né? Você ganha dinheiro com isso, e aquele tempo que você está vendendo ali trabalhando para o seu patrão, você está deixando de fazer uma coisa que você gostaria de fazer na sua vida pessoal para fazer algo que alguém quer em troca de dinheiro. Então você vendeu um pedaço da sua vida literalmente em troca daquele dinheiro. E se você cuida mal desse recurso, é como se você estivesse literalmente rasgando esse dinheiro, né, e fazendo com que a sua vida naquele momento tivesse não tido valor, né, tivesse perdido valor. Você está rasgando pedaços da sua vida. Por isso tem que tomar muito cuidado com seus recursos financeiros. Não gaste de maneira tola. E por que você deve se interessar por esse assunto então? Já que é um assunto que, como a gente viu aí, tem problemas, né? Se a pessoa escutar talvez dicas ruins. Primeiro, porque você realmente pode ganhar dinheiro com isso. Como eu falei agora há pouco para vocês, por exemplo, tem investimentos de renda fixa, hoje isso existe, né? Que estão pagando 12,5% ao ano, com seguro do FGC, certo? Com garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. É, e óbvio, né? Esse é um produto com um prazo muito longo, né? Com muitos anos, mas há produtos com prazos mais curtos, né? Estou falando de 4, 5 anos, que você consegue ter rendimentos por volta de 8%, 9% líquido, certo? Isso em valores líquidos. Então não é algo tão absurdo se você considerar esses fatores com calma, considerando que a nossa taxa de juros está bem mais baixa e que a inflação agora está alta devido à situação da pandemia, mas eventualmente ela não deve se descontrolar após passar desse período, né, que a gente está vivendo agora. Então isso só falando em produtos pré-fixados, né, que no momento eles são mais interessantes olhando o mercado de renda fixa na forma como está agora, né, desenhado. E óbvio que essa não é a única forma de você ganhar dinheiro com isso, né? A principal forma de você ganhar dinheiro aprendendo sobre finanças pessoais é cuidando do patrimônio que você já tem, certo? E como você pode ganhar mais dinheiro sem ser com investimentos, né? Mas sim economizando adequadamente, fazendo um planejamento adequado dos seus recursos financeiros e conseguindo atrair mais dinheiro ainda por meio de trabalho, de bons empreendimentos e também de investimentos buscando renda extra. Essa é a grande forma de você realmente conseguir ter um patrimônio em crescimento, ok? Além disso, né, porque este assunto, né, afeta a gestão do patrimônio da sua vida. Se você tem hoje 20, 30 anos, né, você tem aí a vida pela frente inteira para construir esse patrimônio, mas a realidade é que você deve observar pessoas que já estão bem mais idosas, né, que não fizeram isso e que às vezes elas estão sofrendo por decisões erradas que elas tomaram no passado, em termos financeiros. E se você hoje já for uma pessoa idosa, né, tipo você tem seus 50, não 50, 50 não é um idoso, né, você tem mais de 60, 70 anos, né, agora é a hora que você não pode errar de jeito nenhum, certo? Então você não pode pegar o seu dinheiro e investir de maneira tola, né, em um empreendimento furado ou em uma promessa de um negócio que não faz sentido nenhum, né, ou nessas promessas tolas em que você ganharia milhares de reais investindo pouco de uma hora para outra, né? Então isso não funciona dessa maneira. Não é um momento para você se aventurar. Você tem que saber realmente cuidar bem desse patrimônio que você tem hoje, para quem é idoso, né, em especial, porque o tempo acaba ficando mais restrito, né? Então você precisa encarar isso com muita serenidade, ok? Outro motivo é porque a maioria das pessoas só aprende sobre finanças na escola da vida. Como eu falei agora há pouco, a gente não recebe educação sobre esse assunto nas escolas, né? A gente não aprende sobre isso aqui no Brasil, a gente não tem educação, né, sobre finanças. Os nossos pais muitas vezes não sabem nos ensinar sobre esse assunto. Por exemplo, os meus não me ensinaram sobre esse assunto. É bem possível que essa seja sua realidade também, né? A gente vivia uma economia hiperinflacionária aí nos anos 80, por exemplo, que afetou muito a mentalidade do brasileiro, né? Que já não era muito bem treinado em termos financeiros no passado, né? Você imagina como isso ficou delicada a situação. Além do mais, muitas pessoas têm dificuldade com tecnologia, então elas ainda estão aprendendo, algumas, né, agora, e outras simplesmente não querem aprender. E isso dificulta bastante adquirir esse conhecimento de uma maneira mais crua, né, para você conseguir ir na raiz do tema e aprofundar ele com detalhes. Por isso, né, é importante sim você aprender, porque a escola da vida ela cobra caro, né? A mensalidade dessa escola é um preço que não existe, tá? Se você errar, as perdas podem ser assim, imensuráveis, não dá nem para mensurar. Você pode literalmente perder tudo, né, com essa brincadeira de aprender na escola da vida.
E no outro cenário, né, você pode sim, não somente perder tudo, né, como afetar a vida também de outras pessoas. Por isso você precisa sim aprender sobre esse assunto. Eu não estou dizendo que você precisa aprender comigo, você pode aprender com outra pessoa também, né? Mas esse é um assunto que você não pode deixar para aprender em outro momento. Quanto antes você aprender esse tema, melhor. Tá? Isso vai te ajudar demais. Por fim, um dia o dinheiro que você gastou em excesso, talvez naquela festa que não valia a pena, né? Ou numa bolsa, ou num carro novo que você acabou de trocar, porque você entende que carro seminovo não presta, né? Você tem que ter um carro novo. Ou porque você precisava muito fazer aquela viagem, né, para fazer um mochilão com os amigos, ou porque você precisava dar um presente para o seu neto ou para o seu filho, né, porque ele entrou na faculdade, entre outras coisas, esse dinheiro pode fazer falta, né? E o dinheiro que você deixou de ganhar naquele negócio que você não fez porque não queria trabalhar num domingo, ou naquele trabalho adicional que você podia fazer de noite e você se negou a fazer porque você queria estar assistindo futebol, ou talvez com um empreendimento que você deixou de entrar, mesmo sabendo do potencial de ganho, mas você se negou a ter aquele trabalho adicional, né? E aí você quis realmente viver o marasmo da vida, né? Da maneira mais pacata possível ao longo do tempo. E óbvio que outras pessoas acabaram tendo êxito nisso enquanto você estava assistindo televisão ou jogando futebol com seus amigos e tomando sua cerveja com churrasco no fim de semana. Isso daí um dia vai te fazer muita falta, certo? Muita falta. A não ser que você tenha conseguido construir um patrimônio muito grande, você vai começar a lembrar dessas coisas e dizer: meu amigo, aquele dinheiro que eu gastei lá atrás, ou aquele dinheiro que eu deixei de ganhar lá atrás, agora está fazendo falta grande, certo? E esse tema aqui é um tema que a gente precisa explorar com muita atenção, porque é uma realidade, tá? A vida vai passando, se nós não tomarmos boas decisões na hora certa, nós vamos arcar com as consequências depois e só vai ficar lembrança ruim, tá bom? E não é isso que você quer, eu suponho. Por isso, nós vamos ao longo do nosso curso aprofundar o assunto de finanças. Eu sou mais uma pessoa na internet falando sobre esse assunto. Eu sei que tem muita gente bem habilitada por aí, certo? Pessoas que são grandes investidores, inclusive, uma galera realmente de nível muito alto. Às vezes não tem um nível de comunicação para atingir o público que eu vou atingir aqui também. Eu entendo isso. Há pessoas que falam de uma maneira muito sofisticada que eventualmente pode não ajudar todo mundo, e outras pessoas que também falam de maneira muito simples e não vai ajudar pessoas que querem um pouco mais sofisticação. Então eu vou tentar mesclar um pouco disso, trazer com essa didática para cá de uma forma bem prática, tentando ajudar você a aprender um pouquinho mais sobre esse mercado e não te induzindo a comprar um produto ou outro, certo? Porque, enfim, eu entendo que na hora que você está aprendendo sobre esse assunto, no nosso curso aqui de finanças, o foco não vai ser te vender um produto no final, vai ser ajudar você com isso. Claro, espero que com isso o canal que venha crescer, venha atrair mais pessoas e também eu possa falar sobre outros assuntos com essas pessoas que estão aqui também e a gente venha trabalhar juntos, quem sabe, né, em projetos futuros, obviamente conhecendo aqui vocês e também trazendo conhecimento e aprendendo com todo mundo, tá bom? E é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro conteúdo. Nós vamos ter mais ao longo dessa semana, das próximas semanas, ao longo dos próximos 4 ou 5 meses. São 99 vídeos. Salva essa playlist, se inscreve no canal, curte aí, compartilha com os teus amigos. Esse conteúdo vai fazer muita diferença na sua vida. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.